A libertação que morava no silêncio. Era uma tarde de sábado quando Daniel encontrou, entre as páginas amareladas de um livro esquecido na estante de seu avô, um bilhete com uma frase simples: "O que te prende não é a força do hábito, mas a ilusão de que sem ele você não sabe viver." Naquela época, ele já havia perdido a conta de quantas vezes prometera a si mesmo que aquele seria o último cigarro, a última noite sem dormir, a última mentira para encobrir o vazio. Mas algo naquelas palavras o fez parar. Não era um conselho, nem uma ordem, era uma revelação silenciosa, como se alguém tivesse sussurrado a senha de uma porta que ele nem sabia que existia. A primeira revelação veio como um espelho quebrado: você não é o seu vício. Daniel sempre acreditara que a ansiedade, a procrastinação, a necessidade de fugir eram partes intrínsecas de quem ele era. Até entender que aqueles comportamentos eram apenas máscaras, camadas de poeira sobre um rosto que ele nem reconhecia mais. O hábito não definia sua essência, apenas a obscurecia. Quando começou a separar a eu and o que eu faço, um espaço minúsculo se abriu entre ele e o automático gesto de acender outro cigarro. Nesse espaço, morava a escolha. A segunda revelação foi mais dolorosa: o vício é um substituto barato para algo que você realmente precisa. Nas noites em que a solidão apertava o peito, Daniel corria para as telas, para o álcool, para qualquer coisa que adormecesse a voz interna que gritava por conexão. Até perceber que o vazio não era falta de distrações, mas de presença de si mesmo, dos outros, da vida sem filtros. Foi quando entrou em uma livraria e, pela primeira vez em anos, sentou-se em um banco de praça só para observar as pessoas passar. Não preencheu o tempo. Deixou que o tempo preenchesse. A terceira veio com um insight inesperado: a recaída não é fracasso, é informação. Depois de 3 semanas sem fumar, Daniel quebrou. Acendeu um cigarro no meio de uma discussão no trabalho, sentindo-se um traidor de suas próprias promessas. Mas, em vez de afundar na culpa, perguntou-se: o que esse momento me ensina? Entendeu que o estresse não era desculpa, mas um sinal. Precisava aprender a lidar com a pressão sem recorrer aos velhos refúgios. Começou a praticar respirações profundas nos momentos de tensão, um gesto simples que, com o tempo, se tornou mais automático que o próprio hábito de fumar. A quarta revelação foi um convite à honestidade radical: você não quebra um hábito, você o substitui. Daniel percebeu que dizer "eu vou parar de fazer X" era como tentar apagar uma chama soprando, o vento só avivava. Em vez disso, passou a perguntar: o que posso colocar no lugar? Trocou as noites no bar por aulas de jiu-jitsu, os rolos infinitos nas redes sociais por um caderno onde escrevia 3 coisas pelas quais era grato ao final do dia. Não era sobre eliminar, mas sobre redirecionar a energia que antes alimentava o ciclo destrutivo. A quinta foi um golpe de realidade: o ambiente é seu maior aliado ou seu pior inimigo. Daniel notou que, sempre que visitava certo amigo, voltava para casa com a sensação de ter recaído em velhos padrões. Não por malícia, mas porque aquele espaço, as conversas, os cheiros, os rituais eram um terreno fértil para os hábitos que queria deixar para trás. Começou a frequentar lugares diferentes, a buscar pessoas que, sem saber, o puxavam para cima apenas por existirem. Aos poucos, seu mundo físico passou a refletir a mudança interna. A sexta revelação o pegou de surpresa: a disciplina é amor próprio disfarçado. Daniel sempre viu a rotina como uma prisão, até entender que cada pequena escolha, levantar cedo, beber água, caminhar, era um ato de respeito ao futuro. Não se tratava de punição, mas de cuidado. Quando passou a enxergar a disciplina como uma forma de se tratar com a mesma gentileza que dedicava aos outros, os deveres se transformaram em rituais de autocuidado. A sétima foi um lembrete suave: a mudança não é linear, e isso não a torna menos real. Houve dias em que Daniel sentiu que havia retrocedido anos, que tudo era em vão. Até perceber que, mesmo nos tropeços, algo havia mudado: ele já não se reconhecia mais na pessoa que, um ano antes, aceitava a derrota como destino. A jornada não era uma escada, mas um labirinto cheio de voltas, mas sempre com uma saída. A oitava revelação foi um presente inesperado: a solidão não é inimiga, é professora. Nas horas em que a tentação batia à porta, Daniel aprendeu a ficar consigo mesmo sem distrações. Descobriu que, no silêncio, as respostas não vinham de fora, mas de um lugar dentro dele que sempre soubera o caminho. A solidão, antes um fantasma, tornou-se uma companheira que o ensinou a se bastar.
E, finalmente, a nona revelação chegou como um suspiro: a liberdade não é a ausência de desejos, mas a capacidade de escolher. Daniel não deixou de sentir vontade de fumar, de procrastinar, de fugir. A diferença era que, agora, essas vontades não o governavam. Ele as observava passar, como nuvens no céu presentes, mas não permanentes. A verdadeira quebra do hábito não era a erradicação do impulso, mas a recuperação do poder de dizer a não ou a sim com consciência. Anos depois, ao encontrar aquele mesmo bilhete entre suas coisas, Daniel sorriu. Não porque tivesse se tornado uma pessoa perfeita, mas porque, pela primeira vez, reconhecia a própria voz por trás das escolhas. Os vícios não haviam desaparecido como mágica, eles haviam perdido a força porque algo dentro dele, finalmente, havia ganhado. E essa era uma vitória que nenhum hábito poderia roubar. O bilhete, amarelado pelo tempo, trazia apenas 2 palavras rabiscadas à pressa: aguenta firme. Não havia data, nem assinatura, mas Daniel lembrava-se do dia em que o escreveu. Foi numa tarde de domingo, depois de mais uma recaída, quando o cinzeiro transbordava e as mãos tremiam não pelo cigarro, mas pela vergonha. Ele havia rasgado o papel em pedaços minúsculos, jogado no lixo, e depois, num gesto de desespero silencioso, recolhido os fragmentos e colado-os de volta com fita adesiva. Era um ato sem lógica, quase infantil, mas naquele momento, parecia a única coisa que poderia salvar algo dentro dele, mesmo que fosse só a memória de que, em algum lugar, ainda existia uma parte que queria resistir. Agora, anos depois, ele guardava o bilhete numa caixa de madeira junto a outras coisas que haviam sobrevivido às mudanças: a chave do primeiro apartamento, uma foto desbotada de um cachorro que adotará por 3 meses antes de descobrirem que o animal tinha um tumor, um ingresso de cinema amassado de uma sessão à qual fora sozinho, determinado a provar que conseguia preencher o vazio sem companhia forçada. Objetos sem valor material, mas que carregavam o peso das pequenas batalhas que ninguém mais lembrava. Naquela manhã, enquanto tomava café na varanda do apartamento que agora dividia com Clara, uma mulher que também carregava suas próprias caixas de coisas inúteis, Daniel observou um homem na calçada abaixo, parado junto a um poste, as mãos enfiadas nos bolsos, o corpo tenso como quem luta contra um vento que só ele sente. O cigarro entre os dedos tremia antes mesmo de ser aceso. Daniel reconheceu o gesto, a expressão de quem já se odeia pelo que está prestes a fazer, mas faz mesmo assim, porque a alternativa parar, sentir, existir parece ainda mais insuportável. Ele não disse nada. Não ofereceu conselhos, nem sequer um olhar de cumplicidade. Apenas bebeu o café, agora morno, e lembrou-se de como, por muito tempo, havia confundido força com a capacidade de sufocar os próprios desejos. Mas a verdadeira força, descobrira, não estava em ignorar as vozes que gritavam dentro de si, e sim em aprendê-las a ouvir sem se deixar arrastar. Era como domar um animal selvagem, não se tratava de quebrar sua natureza, mas de ganhar sua confiança até que, por escolha própria, ele decidisse ficar. Clara apareceu à porta, envelopada num rastro de perfume e pressa, a bolsa pendurada no ombro, os cabelos ainda úmidos do banho. Vou me atrasar, murmurou, beijando-o de passagem. Daniel assenti, mas antes que ela saísse, segurou seu pulso com suavidade. Leva isto, disse, entregando-lhe um envelope pardo que estava sobre a mesa. Dentro, um bilhete em branco e uma caneta. Ela o olhou com curiosidade, mas não perguntou. Sabia que algumas coisas não precisavam de explicação. Guardou o envelope na bolsa e sorriu, um gesto rápido, quase imperceptível, antes de desaparecer pela porta. Daniel ficou ali, ouvindo o eco dos seus passos pela escada, e soube que, onde quer que ela estivesse quando abrisse aquele envelope, estaria sozinha com suas próprias nuvens, seus próprios demônios, suas próprias escolhas. E isso, pensou, era tudo que qualquer um poderia realmente dar a outro, não a certeza de que tudo ficaria bem, mas a lembrança de que, no meio do temporal, ainda era possível escolher qual direção tomar. Mesmo que fosse apenas a decisão de aguentar firme. O envelope permaneceu intacto na bolsa de Clara por 3 dias. 3 dias em que a cidade se vestiu de cinza, com uma chuva fina que não cessava, como se o céu também hesitasse em dar um passo adiante. Ela o carregava consigo para o trabalho, para o café da manhã no bar da esquina, para a cama, onde o deixava sobre a mesa de cabeceira, como um objeto sagrado que não ousava profanar. Até que, na 4ª noite, o silêncio do apartamento se tornou insuportável. O relógio de parede marcava 2h17 quando ela finalmente o retirou da bolsa.
Os dedos tremiam levemente ao rasgar o papel pardo, como se temesse que, ao abrir, algo além de um bilhete em branco pudesse escapar um suspiro, uma confissão, ou pior, a confirmação de que não havia nada a ser dito. Mas ali estava, imaculado, o papel branco, a caneta preta. Nenhuma instrução, nenhuma pista. Só o espaço vazio, esperando. Clara sentou-se à mesa da cozinha, sob a luz amarela da luminária que projetava sombras alongadas nas paredes. A caneta pesava em sua mão, como se carregasse o peso de todas as palavras nunca ditas. Ela girou entre os dedos, observando o reflexo do metal contra a lâmpada, e então, sem pensar, traçou a primeira linha. Não era uma carta. Não era um diário. Era algo entre os dois, um monólogo dirigido a ninguém e a todos ao mesmo tempo. Escreveu sobre a manhã em que sua mãe lhe ensinou a amarrar os cadarços, o cheiro de pão queimado que sempre ficava na cozinha, sobre o homem no metrô que chorava em silêncio, as mãos crispadas em torno de um bilhete amassado, sobre a vez em que mentiu para Daniel, dizendo que não tinha medo, quando na verdade o medo era a única coisa que conhecia bem o suficiente para chamar pelo nome. As palavras fluíram sem ordem, sem pontuação, como se o papel fosse um rio e ela, finalmente, se deixasse levar. Quando a caneta parou, a página estava cheia, as letras se sobrepondo em alguns trechos, manchas de tinta onde as lágrimas haviam caído sem que ela percebesse. Ela dobrou o bilhete com cuidado, como se fosse uma carta de amor, e o guardou de volta no envelope. Não o selou. Não havia destinatário. Na manhã seguinte, Clara deixou o envelope sobre a mesa de Daniel, no mesmo lugar onde o havia recebido. Não havia nota, não havia explicação. Só o peso silencioso de um segredo que, agora, pertencia também a ele ou a ninguém. Daniel encontrou-o ao chegar do trabalho, entre as sombras do entardecer que se infiltravam pela janela. Reconheceu a caligrafia desalinhada, as manchas de tinta, o cheiro fino de perfume que ainda impregnava o papel. Não o abriu. Sabia que algumas coisas não eram para serem lidas, apenas carregadas. Guardou na gaveta da escrivaninha, entre contas antigas e fotografias desbotadas. E, pela primeira vez em meses, não sentiu a necessidade de ligar para Clara, de perguntar se ela estava bem. Porque, de alguma forma, ambos sabiam que a resposta não importava. O que importava era o envelope, o papel, a caneta, pequenos fragmentos de uma linguagem que só eles dois entendiam. Uma linguagem feita de silêncios, de escolhas, de coisas que não precisavam ser ditas para serem verdadeiras. A noite caiu devagar, como se o céu hesitasse em cobrir aquela casa. Daniel ficou sentado à mesa da cozinha, os dedos traçando o contorno do envelope através da madeira da gaveta. Não o tirou de lá. Não precisava. As palavras já estavam escritas em algum lugar dentro dele, como se a tinta tivesse se dissolvido na memória antes mesmo de secar no papel. Lá fora, o vento mexia nas folhas do plátano que Clara havia plantado anos atrás, quando ainda acreditavam que as coisas podiam crescer juntas. Ele ouvia-o farfalhar como um sussurro, uma voz que não era dela, mas que carregava o mesmo tom de desapego. Não é para você, parecia dizer. Nunca foi. O telefone tocou uma vez, vibrou sobre o balcão, iluminou a tela com um nome que não era o dela. Daniel olhou, deixou tocar até silenciar. Depois, apanhou o aparelho e o desligou, como se cortasse um fio que ainda o prendia a algo, talvez a ideia de que as coisas poderiam ser diferentes. No quarto, a cama estava feita com a precisão meticulosa de quem já não espera por ninguém. Ele se deitou por cima dos lençóis, as mãos atrás da cabeça, os olhos fixos no teto onde uma rachadura se estendia como um rio seco. Pensou em todas as vezes que Clara havia rido daquele defeito, dizendo que parecia um mapa, que um dia iriam segui-lo até algum lugar. Agora, a rachadura era só uma rachadura. E o envelope, só um envelope. Mas não era. Daniel sabia que, em algum momento, ela também receberia algo, um bilhete deixado no parapeito da janela, uma carta sem remetente no correio, um objeto esquecido propositalmente em um lugar que só ela frequentava. Não eram despedidas. Eram pontuações. Vírgulas em uma frase que nunca terminaria de ser escrita, porque algumas coisas não precisam de fim para serem completas. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não sonhou com ela. Sonhou com o mar, aquele mesmo que haviam visto juntos numa viagem há tanto tempo que já nem lembrava o nome da praia. Nas ondas, porém, havia algo novo,
um barco pequeno, vazio, balançando na água como se esperasse por alguém que nunca chegaria. Quando acordou, o envelope ainda estava na gaveta. E o mundo, do lado de fora, seguia girando como sempre girara, indiferente, belo e cruel na sua rotina de nasceres e pores do sol. Daniel vestiu a camisa, tomou o café que sobrara da manhã anterior, e saiu sem olhar para trás. Não porque não houvesse nada para ver, mas porque algumas coisas só existem quando não são procuradas. Como a sombra de Clara na parede, como o cheiro do perfume que ainda persistia no papel, como a certeza de que, em algum lugar, ela também estava guardando um envelope, e que ambos sabiam, sem precisar abrir, o que estava escrito dentro. Não eram palavras. Era apenas o eco de um acordo antigo, selado muito antes de qualquer carta, muito além de qualquer adeus. A rua estava úmida, como se a cidade tivesse chorado durante a noite. Daniel caminhou até a estação de trem, os passos lentos, as mãos nos bolsos, como se carregasse algo que não podia ser visto. O relógio da praça marcava 7h20, mas o tempo, para ele, havia parado anos atrás, numa tarde de verão em que Clara lhe dissera que algumas coisas não precisavam de explicação para serem verdadeiras. O trem chegou com um silvo longo, como um suspiro. Ele subiu sem pressa, escolheu um assento junto à janela e apoiou a testa no vidro frio. Do lado de fora, as casas passavam em borrões, luzes acesas em cozinhas onde pessoas preparavam café, discutiam contas, viviam. Ele fechou os olhos e viu Clara sentada à mesa da antiga casa, os dedos brincando com a colher, o sorriso que nunca era inteiramente alegre, nem inteiramente triste, apenas um traço de algo que existira e que, agora, só habitava os envelopes, as gavetas, os cantos esquecidos dos quartos. O condutor passou pelo corredor, mas Daniel não tirou o bilhete do bolso. Ninguém lhe pediu nada. Ele era um homem que já havia pago todas as suas dívidas, exceto aquela que não tinha preço. Na estação seguinte, uma mulher entrou no vagão com uma criança pela mão. O menino, de não mais que 5 anos, olhava para tudo com uma curiosidade que doía. Daniel desviou o rosto, mas não antes de ver, por um segundo, os mesmos olhos de Clara naqueles do garoto, um verde escuro, quase negro, como a água profunda de um lago onde ele uma vez se afogara sem se importar. Ele desceu na penúltima parada, uma pequena cidade que não constava nos mapas turísticos. Caminhou até o rio, onde as pedras eram lisas pelo tempo e as águas corriam devagar, como se soubessem que não havia pressa. Tirou o envelope do bolso. Não o abriu. Não era necessário. Sabia que dentro não havia palavras, mas sim o peso de um silêncio combinado, a promessa de que algumas coisas não precisavam ser ditas para serem cumpridas. Deixou o papel sobre uma pedra plana, onde o sol o secaria ou a chuva o desmancharia. Não importava. O importante era que, em algum lugar, Clara faria o mesmo. Talvez naquele exato momento, talvez anos depois. O tempo, para eles, nunca fora uma medida, mas um fio solto que se desenrolava sem começo nem fim. Quando voltou para a estação, o trem já partirá. Daniel sentou-se num banco de madeira, as mãos cruzadas entre os joelhos, e esperou. Não pelo próximo vagão, mas pela certeza de que, em algum lugar, uma sombra se movia na parede, um perfume persistia no ar, e um envelope vazio guardava tudo o que eles jamais precisaram dizer.